O tema de hoje é a quarentena, o deserto da humanidade. Eu iria apresentar nesta semana o estudo que daria continuação às parábolas de Gênesis, mais especificamente sobre a Torre de Babel, e ficará por uma outra oportunidade, pois o assunto do momento é a grave situação mundial de pandemia causada por um vírus e qual as suas consequências físicas e espirituais que o homem deverá sofrer. O estudo que vou apresentar neste vídeo tem como base as minhas experiências com o Eterno e com a Sua Palavra. Farei uma análise conforme a minha ótica e observação espiritual do momento atual que vive o planeta. Não é evidentemente direcionado a ninguém de forma pessoal e específica, mas as críticas aqui direcionadas serão dadas a todas as áreas humanas. E o meu propósito é trazer uma reflexão, para que todos os envolvidos possam refletir e também juntos construirmos uma humanidade e um mundo melhor. O texto base deste estudo está em Oséias capítulo 2, verso 1. Chamai ao vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Então Oséias era casado com uma prostituta e eles tiveram 2 filhos, meu povo e favorecida, ou favor, ou misericórdia, entenda como quiser. Porém, por causa da idolatria, esse povo foi chamado de não meu povo, e a favorecida foi chamada de não favorecida, ou seja, a misericórdia foi chamada de não misericórdia. Mas veja que Cristo veio transformar a realidade destes filhos. Leia lá depois Romanos capítulo 9, em que Paulo cita esse texto de Oséias. Verso 2: Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Quem é a mãe desses 2 filhos? É a igreja. A igreja formada pelas 2 testemunhas, pelas 2 casas de Israel, por judeus e gentios espiritualmente, por judeus e gentios da fé, filhos de Abraão mediante a fé. Então repreendei essa mãe, porque ela não é a minha mulher. Quem é o esposo dessa mulher, dessa igreja? É Deus, o marido. E diz aqui o verso 2: E eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. Quem está no deserto não tem comida nem água. Se não tiver ajuda, certamente morrerá. Então depois você leia todos esses versos do capítulo 2 e olhe para o contexto atual que nós vivemos hoje. Vou pular alguns versos, vou para o verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para um deserto. E lhe falarei ao coração. Não existe lugar melhor para Deus falar conosco quando nós estamos em meio de tribulação, quando nós estamos num deserto espiritual. Porque a nossa alma, o nosso espírito ficam mais fragilizados. A gente deixa de prestar atenção a coisas supérfluas e passamos a dedicar o nosso tempo com as coisas que realmente são essenciais. Então Deus falou que a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha que curioso citar o Egito aqui. E da subida, eu vou falar daqui a pouco. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. É um pequeno trocadilho no hebraico, porque Baal significa marido. Então Deus diz assim: me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Meu Baal era uma divindade. Então, assim como nós podemos nos prostituir ou adulterar com outras mulheres, com outros homens, dependendo do nosso sexo,
Assim também como filhos de Deus, nós podemos nos adulterar diante de Deus. É buscar outro Deus ao invés do Criador dos céus e da terra. Então Baal era um tipo de divindade. Baal é um tipo de marido. Não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus ou a Mamon. Mamon seria riquezas. Exatamente o problema que o mundo hoje está vivendo. Riqueza do consumismo, do materialismo, do egoísmo. Então, ou nós servimos a Deus ou a Mamon. Continuando o verso 17, da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Então, as aves do céu, as bestas feras e os répteis simbolizam povos inimigos ao povo de Deus. Então, Deus converteria essas nações, fazendo com que as armas de guerra se convertessem em arados para semear a terra ao invés de destruir a terra. E com isso faria o povo habitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. É isso que está faltando. O homem conhecer a Deus. O homem pensa que conhece a Deus. As religiões pensam que conhecem a Deus, mas ainda estão muito longe da essência do Criador. As religiões ainda se fecham em caixinhas, em dogmas, em conceitos limitados sobre a vida e sobre a morte. Naquele dia, verso 21, eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e dirá, tu és o meu Deus. É como foi retratado lá em Romanos capítulo 8 e 9, por Paulo. Também temos nas Escrituras o cenário relatado no livro de Êxodo, e curiosamente estamos enfrentando esta quarentena às vésperas da Páscoa judaica e cristã. Seria uma coincidência? Eu vejo que não. E relembrando a origem desta festa, o povo hebreu ficou em suas casas, passando o sangue do cordeiro em seus umbrais, antes da grande praga de morte dos primogênitos. Nunca precisamos tanto ter este sangue nos umbrais da porta da nossa alma, do nosso espírito, para enfrentarmos os dias difíceis que estamos vivendo. E por outros que possivelmente virão, se não tomarmos juízo e não nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Lembre-se, o que sozinho plantamos, sozinho colheremos. E o que coletivamente plantamos, coletivamente colheremos. Qual é a nossa semeadura? E qual é a semeadura da humanidade? Se atente no caso da praga da morte dos primogênitos, que não significa que estes são crianças ou jovens, mas aqueles que são os filhos mais velhos. E, curiosamente, a doença está matando mais velhos do que jovens. Mas entenda, espiritualmente e não literalmente. Nem todos os que morrem pelo coronavírus são pessoas totalmente más. Numa batalha sempre morrem pessoas dos dois lados. E Deus é soberano e sábio para saber o porquê de cada uma dessas pessoas terminarem as suas jornadas no mundo físico. Deus conhece cada uma dessas almas que habitam temporariamente em corpos de carne e sangue. Evidentemente que nada foge ao controle de Deus e que todos que vão morrer já estão escritos e programados pelo Eterno. O texto do Salmo 139, verso 16 diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então observe, ninguém morre fora da sua hora, a menos que eu cometa um suicídio. Se eu deixar o curso natural da vida, Deus ceifará a minha vida no momento oportuno, no momento determinado. A colheita e separação do joio e do trigo já começou, e quem morrer e for joio já será mandado embora deste planeta. E quem for trigo aguardará uma nova oportunidade para viver aqui na Terra e adquirir mais maturidade e crescimento espiritual. Devemos enxergar os sinais dos tempos. Devemos entender também que a cura das doenças se processa de dentro para fora e não de fora para dentro. Por que você acha que tem pessoas que estão naturalmente imunes ao vírus e outras apresentam apenas sintomas leves e finalmente outras acabam levando a um quadro de morte? Evidentemente que isso só pode ser explicado pela inteligência divina e faz proteger ou despertar a doença em nós de acordo com os objetivos da divindade. Ainda mais sabendo que somos mais do que homens na carne, mas seres espirituais, feitos à imagem e semelhança de Deus. A morte no corpo não extingue a nossa vida como filhos de Deus, como espírito que somos, porque o nosso Pai é espírito. Por isso é mister tomarmos conhecimento da nossa verdadeira essência e por que estamos na Terra. Sobre a quarentena, não seria uma espécie de deserto? E o que é um deserto? É ter apenas uma paisagem. Não existem distrações. Para onde você olha, só vê o céu e areia. E ficar em quarentena em sua própria casa é muito próximo desse cenário. E a pior quarentena é aquela que ocorre dentro de nós mesmos. O medo da morte. Vivemos num tempo de temor de boa parte das pessoas, e inclusive de muitos que se dizem crentes. Estão sem saber o que acontece com o mundo e o porquê de todas as coisas estarem acontecendo desta forma. E com isso surge o medo da morte e do que há de vir pela frente. O medo da morte é um processo natural dos seres humanos que habitam na carne, porém, não deve ser mais forte do que o nosso espírito. Pessoas mais carnais são mais dominadas pela carne e pelos seus instintos carnais. Já as pessoas espirituais dominam a carne e seus próprios instintos. O homem de carne e sangue e os animais como um todo têm instintos de conservação dados pelo Eterno, aonde esta lei evita que eles se suicidem ou provoquem ferimentos graves pelo corpo, fazendo com isso que se proteja a vida na carne. Porém, o nosso espírito deve dominar esses instintos, onde eles ultrapassam os seus limites. O medo da morte, o encostar em uma panela quente, faz a nossa mão se afastar rapidamente do fogo. Um espinho que fere a nossa pele, automaticamente sentimos um ato repulsivo de força contrária. Enfim, entre outros. São exemplos dos instintos de conservação que Deus colocou em nós. O próprio Jesus teve medo de morrer, teve medo de falhar em sua missão. Veja o que ele disse nos evangelhos. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Observe que o espírito de Jesus estava pronto, mas a sua carne lutava contra ele. Os seus instintos carnais lutavam contra ele. Então ele teve que fazer o quê? Para sobrepujar a carne? Orar. Observe Lucas 22, verso 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Observe aqui, o próprio Jesus recebeu a ajuda de anjos que o confortava. Esse é o propósito da oração,
nos ajudar a vencer as inclinações da carne. Aí está um grande segredo. Entende? Verso 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mas ao final disso tudo, Jesus não foi servo até a morte, não foi fiel até a morte, não seguiu como ovelha muda até a morte? Foi. Ele venceu o mundo. Observe que ele não venceu sozinho. Ele orou a Deus e recebeu a ajuda de anjos. Romanos capítulo 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita dentro de mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A carne, os instintos carnais, nos leva ao egoísmo. Lembra lá do que eu disse? O instinto de conservação da vida? Então as leis da carne incentivam a sobrevivência da carne, a ser egoísta, a pensar somente nela, para sobreviver. Não pensa nos outros. Porém, o espírito deseja solidariedade e o amor ao próximo. Enquanto a carne vai para o egoísmo, o espírito vai para a solidariedade, para o amor ao próximo. São duas leis que habitam dentro de nós. E olha o que Paulo disse aqui em Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por isso é que devemos dominar a carne e não ser dominado por ela. Devemos impor a nossa essência espiritual, nosso espírito. Pensar como espírito e não pensar como homens. Aí está a grande diferença. A quarentena, o deserto. Sabemos que a quarentena está afetando a liberdade, o consumismo, mesmo até de pessoas ricas, que não têm como usufruir o dinheiro que têm, não podem viajar, não podem comprar casas, comprar carros, itens de luxo, e para o remédio do egoísmo, fomos privados da liberdade do convívio social. Fique 20, 30, 40, 50 dias presos numa casa, sem ver ninguém. E depois assista vídeos de shows, de festas, de confraternizações, de contatos sociais e veja se não te toca o coração. A falta que eles fazem em nossas vidas. Tudo isso é um propósito. Quem for sábio aprenderá. Quem for rebelde vai se alienar, vai entrar numa neurose, numa depressão. Compreende? Precisamos saber ser sóbrios neste tempo. A China enfrentou quase 3 meses de isolamento. Está saindo agora. A Itália, por sua vez, já está com mais de 30 dias. E não se sabe quando voltará ao normal as coisas por lá. A Índia, com 1 bilhão e 390 milhões de pessoas, entrou nesta semana em quarentena total. Já aqui no Brasil, estamos ainda na primeira semana de isolamento e sabe-se lá quando terminará. Sabemos nos últimos noticiários que as pessoas estão relutando em fazer quarentena.
mas isso poderá trazer graves consequências. É uma luta difícil de resolver entre o lado material e o lado da saúde, entre o lado material e o lado espiritual. Em todos esses países ele enfrentaram um dilema. Fiquemos de quarentena para enfrentarmos e diminuirmos a doença ou voltamos a trabalhar com medo de uma quebradeira financeira e um caos social de desabastecimento, um grau de violência extrema? Tudo isso estamos sujeitos. Por enquanto, o dinheiro e o materialismo têm falado mais alto. Seria uma ótima oportunidade para a humanidade crescer, mas pelo andar da carruagem, desta vez ainda não será, e teremos que aguardar males ainda muito piores em tempos futuros. A lei da natureza não perdoa. O que plantarmos, colheremos. Enquanto isso, as pessoas neste momento de quarentena estão dando uma geral em suas casas, fazendo coisas que foram adiadas há tempos. Mas o mais importante a fazer neste momento é a faxina interior, que deve ser feita dentro de nós. E poucos neste momento estão aproveitando esta oportunidade. Só ficam preocupadas com o vírus, com as notícias do vírus, com a perda de emprego, com prejuízos nas bolsas, nas empresas, nos negócios, preocupação com o banco, com falência, queda na arrecadação dos governos e queda do dízimo nas igrejas. Precisamos construir uma nova humanidade. Precisamos construir uma nova sociedade com o auxílio de Deus. Um mundo onde o dinheiro não seria necessário. A busca de poder e domínio dos povos e de recursos naturais do planeta também deixariam de existir. É verdade que estamos ainda muito longe desse cenário, mas se a humanidade não abrir o olho e não buscar ter essa mentalidade, cada vez mais próximas de Deus, coisas piores que o coronavírus virão. Já imaginou um cenário de 2 ou 3 doenças graves enfrentados de uma só vez? Já imaginou um evento da natureza que possa mudar radicalmente o mundo que conhecemos hoje? Então fiquemos espertos, fiquemos atentos. Em todas as religiões, de certo modo, se fala sobre o final dos tempos, da transição planetária, da iluminação do homem. Enfim, em cada religião tem um nome. E muitas delas previam grandes catástrofes, como guerra mundial, queda de um grande asteroide, enfim. Porém, veja como Deus é amor. Podemos estar sim enfrentando um final dos tempos, ou apenas o início dele, mas observe que é uma forma bem mais tranquila do que uma grande guerra mundial. A culpa desse vírus não é da China, mas do plantio de uma má semeadora de toda a humanidade. Deus não perdeu o controle da sua criação, e nada está fora dos propósitos divinos. O homem, em suas diversas religiões, é que não os conhece. O problema está no homem em não conhecer e entender apenas superficialmente as leis divinas escritas na natureza. Estas leis físicas que, por sinal, são imutáveis, como são as leis espirituais, que conhecemos através dos livros religiosos. Lei inexorável, de plantio e colheita, seja no mundo físico quanto no mundo extrafísico. Religiosos de fé cega e imaturos do ponto de vista espiritual querem repreender o vírus, mas não é assim que se faz. Devemos, em primeiro lugar, clamar a Deus, pois é Ele que traz a cura e é Ele que coloca a doença. Devemos aprender com as palavras do Pai Nosso proferido por Jesus. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, e não a nossa. Todos os vírus e bactérias são seres criados pelo Eterno. Ou de onde você acha que eles vieram? Deus criou todo um mecanismo na natureza, e quando o homem interfere de maneira positiva ou mesmo negativa, isso ocasiona numa reação
boa ou má, da própria natureza para manter o equilíbrio. Dentro de nós, seres humanos, existem milhões, se não bilhões de vírus e bactérias, coabitando conosco em perfeita harmonia. Mas ao morrer o corpo, estes vírus e bactérias que auxiliavam nessa harmonia do corpo, eles passam a decompor o nosso próprio corpo, efetuando assim uma limpeza na natureza. Deus, olha como Deus é sábio. Observemos os efeitos que o homem tem causado na natureza. A poluição do ecossistema, a matança indiscriminada de animais, a utilização excessiva de recursos naturais do planeta, a derrubada de florestas, de matas, enfim, de tantas coisas que o homem tem degradado na natureza. Enfim, vai chegar uma hora em que a natureza, criada pelo Eterno, vai precisar revidar para manter o equilíbrio. Assim, por exemplo, ocorrem as tempestades, que terminam com o calor excessivo. Dizem os entendidos que possivelmente o vírus veio do consumo de morcegos na China. A palavra de Deus já nos ensina quais são os alimentos mais saudáveis ao homem. Porém, por sua ignorância, por seu desleixo, por sua imaturidade espiritual, o homem insiste em desobedecer as instruções do Eterno. Note uma coisa: se você fosse o coronavírus e seus hospedeiros se tornassem escassos, o que você faria? Não tentaria modificar a sua estrutura do DNA, o que chamamos de mutação genética, e com isso poderíamos habitar em outros hospedeiros para que nós possamos sobreviver? É provavelmente isto o que ocorreu com o vírus do corona. Ele estava habitando em morcegos, mas passou aos seres humanos através de uma mutação. Mas não culpe a China, pois aqui no mundo ocidental também se mata milhares de frangos, milhares de porcos, milhares e milhares de animais bovinos. Tudo isso num só dia. O homem, sabendo tudo isso, precisa aumentar a reprodução e o crescimento rápido dos animais que usa para consumo, para ser abatidos o quanto antes e atender às suas necessidades. Produtos químicos são usados, confinamento de animais para que eles engordem mais rápido e tantos outros métodos. E nesses animais não existem bactérias e vírus, e que no momento são inofensivos ao homem habitando dentro deles? Claro que sim. Tudo isso no futuro não poderá trazer uma má colheita para a humanidade, com surgimento de novas e mais perigosas doenças? É o risco que nós corremos. Se o homem não aprender com esta lição do coronavírus, certamente poderemos receber provas mais difíceis. A natureza ensina com a dor aquilo que o homem não foi capaz de aprender com a sua inteligência. É preciso ter uma consciência de filho de Deus e não de ser humano, que apesar da racionalidade existente em nosso cérebro, vivemos de maneira totalmente ou parcialmente irracional. Veja, por exemplo, a campanha de vacinação da gripe que começou essa semana. As vacinas acabaram devido à alta procura. Isso porque o homem agora está apavorado, com medo de ficar doente e morrer. Nos anos anteriores, as vacinas sobravam e muitos ficavam sem se vacinar. Mais uma vez, é preciso ter uma nova consciência daqui para frente. Tomar vacinas anualmente, manter-se o mais imune possível, aprendermos com as doenças e termos os cuidados de higiene para não transmitirmos a outras pessoas. Aquele que não aprende pelo amor e pela razão vai ter que aprender pela dor. Esta é a lei da natureza, plantio e colheita. A chave do mundo e de uma nova humanidade, o amor. O segredo para o bem da humanidade se resume numa única palavra, o amor. Mas não o amor próprio, o amor carnal,
mas sim o amor sublime, o amor espiritual, por todos os filhos de Deus e pelo Eterno, pelo Pai. Mas o que vemos hoje é exatamente o contrário, o egoísmo. Cada um só enxerga e quer os seus próprios interesses, os seus direitos, e não querem perder ou ceder os seus privilégios. E poucos se interessam pelos seus deveres para com os semelhantes. Empregados querem direitos e seus salários cada vez mais altos. Os empresários, por sua vez, querem lucro e quanto menos pagar a seus funcionários, melhor. Os políticos querem cada vez mais impostos para viverem de suas regalias e mordomias e para manter o Estado rico. Pouco se importando com os contribuintes, sejam pessoas ou empresas. Os banqueiros visam apenas o lucro e não se preocupam com os clientes. Os religiosos querem os dízimos para manterem seus ministérios e seus rendimentos mensais nos cargos religiosos que ocupam. Leia Ezequiel capítulo 34 e veja contra quem Deus está irado. Ou seja, cada um deles só não quer a morte da ovelha, só não quer a morte da galinha dos ovos de ouro, de onde eles tiram o seu próprio sustento, mas se puderem, cada um vai tirar uma casquinha neste momento. Cada um vai querer tirar, se possível, até o couro da atual situação. Certamente vão fazer, sejam empregados, empresários, banqueiros, políticos, líderes religiosos e todas as demais classes humanas. Poderia aqui citar outras classes de pessoas, mas evidentemente ocorrem todas elas sem exceção. Mas seguindo com o raciocínio, de onde vêm os empregados, de onde vêm os empresários, de onde vêm os políticos, de onde vêm os banqueiros, de onde vêm os líderes religiosos? Da própria sociedade. Pois bem, a sociedade está doente, não pelo coronavírus, mas por uma doença espiritual, por uma cegueira espiritual, por uma imaturidade espiritual. E nessa sociedade, existe uma enorme falta de maturidade espiritual. Não se muda a sociedade de cima para baixo, mas de baixo para cima. Se mudarmos o homem, mudaremos as classes onde estes estão inseridos. O homem vive hoje o presente. Para ele, em sua grande maioria, só se pensa entre o nascer e o morrer, ou seja, na vida física. E quanto melhor ele viver o aqui e o agora, mais satisfeito e realizado ele será. E pouco importa como estão as pessoas que vivem à sua volta. Enfim, o amor de quase todos se esfriou. Basta olhar a humanidade, a sociedade em que vivemos. Teremos guerras e rumores de guerras. Hoje, qualquer assunto que se coloque em pauta vira discussão entre extremistas. Direita contra esquerda, esquerda contra direita, países ocidentais contra orientais, orientais contra ocidentais, etc. O homem hoje já não se entende mais. Viramos uma verdadeira Babilônia espiritual. O que colhemos no mundo hoje é fruto de uma má semeadura. Plantamos egoísmo, consumismo, materialismo. Vivíamos aparentemente livres pelo mundo, mas éramos escravos do sistema consumista. Vivíamos em comunidades, mas cada um tendo seus próprios interesses. Na humanidade não existe santinhos. Todos, de certo modo, somos aproveitadores e somos responsáveis pelo atual sistema que impera hoje no mundo. Mas se soubermos e nos conscientizarmos de que todos nós somos seres espirituais, que somos filhos de um mesmo Deus, independente de religião, que cada pessoa professe, que mesmo que morramos na carne, continuaremos existindo do outro lado da vida e que a nossa poupança espiritual será a nossa única bagagem
na viagem de volta para a casa do Pai. Ou seja, nossa única bagagem são as obras que realizamos na terra. Portanto, os nossos tesouros que acumulamos estão na terra ou no céu? Quem não acumulou tesouros no céu é pobre, é cego e é nu, mesmo que na terra seja bilionário e cheio de poder e status. As religiões, em sua grande maioria, têm a sua parte de culpa nesta história. Elas são culpadas do cenário atual da humanidade. O cristianismo tem mais de 1 bilhão de seguidores. O hinduísmo, outro bilhão. O islamismo, mais outro bilhão. E o que estas religiões trouxeram? O que essas religiões construíram e transformaram a humanidade? Muito pouco. Basta olhar como vivem os países. Uns um pouco melhores, outros um pouco piores. Mas todos vivem apenas interessados na carne e não no espírito. As religiões, sem exceção, precisam reciclar seus dogmas, seus entendimentos sobre a vida, sobre a morte e sobre o próprio Criador. Sabemos que a revelação divina aos homens sempre foi e sempre será progressiva, à medida que estes vão adquirindo maturidade e podendo crescer no entendimento se forem sábios. Todas as religiões, sem exceção, estão engessadas em seus dogmas. São comparadas a um adolescente que acha que já sabe tudo sobre a vida e não tem mais nada a aprender. É um tolo quem pensa assim. E são tolas as religiões que se consideram perfeitas, que se consideram superiores às outras e acham que compreendem todas as coisas sobre a vida espiritual. Não sou ateu, muito pelo contrário. Não tem como ser ateu olhando a natureza, olhando o universo à nossa volta, com toda a sua sabedoria e o design inteligente que só poderia vir de um Criador perfeitamente sábio e poderoso. Porém, Deus não é Deus de uma religião, Deus não é Deus de um povo, ou mesmo Deus não é Deus de um planeta. Deus está acima de tudo isso. É estreiteza de visão querer limitar Deus de alguma forma, colocando-o dentro de uma caixinha. As religiões no planeta são tentativas de compreender e explicar esse Deus. E existem, evidentemente, religiões mais maduras do que outras. Religiões que aprofundam mais e outras menos. Mas todas elas estão em busca da verdade. Todas elas com suas virtudes misturadas com os seus defeitos, por causa da falta de entendimento sobre as leis do eterno que rege tanto o mundo invisível quanto o mundo visível. Não adianta estudar a Bíblia ou mesmo qualquer outro livro religioso se primeiro não se conhece a Deus e ter um relacionamento e experiência com Ele. É evidente que o primeiro passo são dados pelas religiões, mas infelizmente todas elas chegam num determinado ponto em que elas ficam engessadas e patinam no entendimento, não avançando e progredindo rumo à verdade mais profunda e plena. Veja o que disse Jesus em João 16, verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Pergunta aos teólogos, aos pastores e aos padres, cadê? Cadê os ensinos novos do cristianismo? Jesus mentiu? Ou o Espírito Santo se amedrontou e não veio? É claro que Jesus não mentiu e o Espírito Santo veio. Porém, os homens rejeitaram e vomitaram as verdades eternas que ele trouxe. E o que é muito pior, chamaram de heresias e falácias os ensinos do próprio Deus,
da sua própria boca, do seu próprio Espírito Santo. Encontramos na Bíblia o verdadeiro socialismo, não aquele apregoado pelos partidos políticos e presidentes de países de esquerda, porque estes querem a mesma coisa para o povo, mas os seus líderes se aproveitam da riqueza e vivem no poder delas. Mas na Bíblia nós encontramos o verdadeiro comunismo. Observe o texto de Atos capítulo 2, verso 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Qual é a igreja que faz isso hoje? Nenhuma. Qual é o cristão que vive isso hoje? São pouquíssimos os que fazem, ou que fizeram no decorrer da história da humanidade. Estas pessoas viveram totalmente desapegados das coisas materiais e eram homens altruístas. Posso ainda nessa reflexão estar longe do ideal planejado por Deus, mas apresento aqui algumas ideias que podem ser implantadas e aprimoradas por esta humanidade. Vamos a algumas delas. Posso ter a liberdade de ter muitas coisas, muitas posses, muitos bens, mas com a nova mentalidade e consciência não teria razão nenhuma de eu ter muitos bens, quando aprendi a viver com o necessário. E o supérfluo não faz falta nenhuma para mim. Afinal, por que ter duas casas se eu só consigo morar em uma delas de cada vez? Para que eu ter 2 carros se eu só consigo dirigir um de cada vez? Por que almejar ter muito dinheiro se todos podem ter todas as coisas como eu tenho? Precisamos construir uma humanidade onde todos possam morar, ter sua própria casa, roupa, comida, educação, assistência médica, veículo para se locomover ou até mesmo que haja transportes coletivos bem mais eficientes que os de hoje, que os atuais. Que cada pessoa, preste bem atenção, que cada pessoa seja responsável pela comunidade, aonde ele está inserido, aonde ele vive, não havendo entre nós pessoas preguiçosas, não havendo entre nós pessoas aproveitadoras, mas cada um se oferecendo para trabalhar e servir na comunidade de maneira gratuita e de acordo com os dons dados pelo Eterno a cada um. Elas servirão a comunidade por amor e pelo simples prazer de serem úteis a ela. Com isso não haveria necessidade de dinheiro, de ter bens, pois todos os bens seriam compartilhados. Poderíamos ir e vir a qualquer ponto do planeta. Não haveriam países, não haveriam religiões. Haveria um só Deus sobre a Terra, o Criador do universo. Haveria um único povo, os filhos de Deus, os filhos do Pai. Quem não sonharia viver num mundo desse? Um dia viveremos aqui na Terra, não sei se amanhã, não sei se em breve tempo. Mas são estes que viverão no mundo novo que vem pela frente. Os que almejam este mundo e não um mundo egoísta. Os egoístas vão ser tirados da Terra. Pensem bem. Os consumistas vão ser tirados da terra. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Isaías 55. Conclusão. Chego ao final deste estudo, dessa reflexão, e notamos que quando uma família passa por um problema, a família que é inteligente se une. Quando uma cidade passa por um problema, ela também deve se unir. Assim também vale para todo o planeta. E esse problema não é comum a todo o planeta? Claro que é. Enfrentamos o mesmo problema e outros poderão surgir se formos negligentes e não aprendermos com este.
Portanto, quando o mundo todo sofre do mesmo problema, uma pandemia que afeta todos, sem distinção de raça, de credo ou ideologia, se formos inteligentes e nos unirmos neste momento, sairemos desta para uma melhor. Mas se formos egoístas, se voltarmos ao consumismo e aos nossos próprios interesses, seja de que classe formos, as consequências que virão serão ainda piores. E a colheita dos dias que ainda estão por vir, já saberão quais são. Espero que os irmãos tenham gostado desta reflexão. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.